Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai bater um papo. Vizinha de cima, tá? Se vocês escutarem barulho aqui, é a vizinha de cima. Hoje a gente vai bater um papo a respeito de alimentos. Eu fiz um vídeo tem um tempinho já, um tempinho atrás, falando sobre os alimentos. O que a gente não pode ingerir, né? O que faz mal. E hoje eu vim fazer uma atualização. Os alimentos são de um modo geral, gente. A gente não pode comer porque são ruins, fazem mal. Se fazem mal de um modo geral, você imagina para a questão de desidrose, né? Então hoje eu quero um pouquinho de paciência de vocês, porque eu abri sites aqui pra gente poder dar uma lida no que os sites estão falando. Vou falar o nome dos sites pra vocês. E eu também anotei aqui, listinha, tá? Então eu quero paciência de vocês, porque vocês sabem que eu não edito os vídeos. E a gente vai conversando a respeito. Então, vamos lá. Eu enumerei, tá? E a gente vai começando dos menos piores para os mais piores. Eu não sei o que é pior aqui. Depois que eu dei uma lida... Ai, deixa eu chegar um pouquinho pra trás. Depois que eu dei uma lida aqui, eu não sei qual que é o pior, de verdade, gente. Tô sendo muito sincera. Mas vamos lá. Vamos aqui ao primeiro site, tá? O primeiro item que eu vou colocar aqui são 2 itens, mas eu vou colocar como um. Que seria o refrigerante, tanto diet como comum. O comum, vocês já sabem o motivo, a quantidade de açúcar, o que pode fazer no sangue, a questão dele trazer muita acidez, né, pro sangue. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre o refrigerante diet, porque as pessoas sempre perguntam, mas você fala sobre o açúcar, então o que não tem açúcar a gente pode consumir, né? Vamos lá, para ver se a gente pode consumir. Vamos aqui para os dados da internet, aqui do Google, o que o Google tá dizendo, porque assim, não adianta ficar só nas minhas palavras, né? Tem muita gente aí mandando tomar as coisas diet, que não tem problema, mas vamos dar uma lida, vamos ler pra gente poder se inteirar um pouquinho mais. Aqui eu estou no site Abrasivo Digital, tá? Se você digitar aí no Google, ele vai te dar a lista dos 10 piores alimentos do mundo. Então eu fiz um apanhado dos sites e fiz a minha listinha aqui, achando que o que é pior para desidrose, tá? Eu fiz essa lista embasado nisso. Não só para outros problemas, mas também a questão de pele, questão de alergias, tá? Vamos lá para a parte dos refrigerantes. O refrigerante diet. Vamos ver o que tá dizendo aqui. As versões diet contêm aspartame, que agora é chamado de AminoSweet. De acordo com uma pesquisa da também nutricionista Laine Melcombe, essa substância está relacionada a uma lista de doenças como ataque de ansiedade, compulsão alimentar e por açúcar, defeito de nascimento, cegueira, tumores cerebrais, dor torácica, depressão, tonturas, epilepsia, fadiga, dores de cabeça e enxaqueca, perda auditiva, palpitações cardíacas, hiperatividade, insônia, dor nas articulações, dificuldade de aprendizagem, TPM, câimbras musculares, problemas reprodutivos. Desculpa, gente, tive que rir. É difícil. E até mesmo a morte. Os efeitos do aspartame podem ser confundidos com a doença de Alzheimer, síndrome da fadiga crônica, epilepsia, vírus de Epstein-Barr, doença de Huntington, uma coisa assim. Hipotireoidismo, doença de Lou-Gehrig, síndrome de Lyme, doença de Meniere, esclerose múltipla e pós-pólio. Só isso aí, gente, acho que você já deveria cortar o refrigerante, né? Porque, nossa, eu fiquei olhando assim, eu falei assim, nossa, gente, imagina aí você que bebe há 10 anos de refrigerante, não consegue tirar esse vício, não sabe por que você é viciado, não sabe por que é viciado em açúcar. E depois a gente olha aqui um vídeo desse e a gente começa a entender um pouco, né, essas questões alimentares aí. Então, vou riscar aqui da minha lista, nesse nosso bate-papo, o refrigerante. E agora nós vamos para uma outra opção que eu falei no outro vídeo. Eu vou deixar aqui no card passando se vocês quiserem assistir outro vídeo. Ele é bem antigo, então eu prefiro dar uma atualizada legal aqui. Eu falo muito sobre os embutidos, de um modo geral, tá? Então, esse site aqui, o Ciclo Orgânico, ele nos fala alguma coisa aí a respeito, né, desses embutidos, o que tem na composição dos embutidos. E
por que a gente não pode consumir, o que ele faz de mal aí pra gente, tá? Linguiça, salsicha, mortadela e salame são alguns dos exemplos mais famosos de embutidos que têm quantidades altíssimas de sódio, conservantes e gorduras. Uma série de estudos relacionam a ingestão diária de alimentos com o surgimento de doenças cardíacas, diabetes e diversos tipos de câncer. Um ingrediente encontrado tanto no cachorro-quente quanto no bacon é o nitrito de sódio, uma substância cancerígena relacionada a doenças como leucemia em crianças e tumores cerebrais em bebês. Bom, não preciso falar mais nada, né? Não preciso falar mais nada. Sem contar a questão alérgica, tá? Tem muita gente que come, ingere, por conta desses corantes. Aí depois fala assim, Leninha, eu comi um cachorro quente, deu um monte de bolha nas minhas mãos depois disso. Dá uma olhada nesses sites, olha pra ver o que você tá comendo, tá? Olha pra ver o que você tá ingerindo, né? O que a gente tá trazendo pro nosso organismo, tá? Às vezes a gente encontra pessoas na internet que falam a respeito dessa alimentação e a gente chama de radicais, né? E não são radicais não, gente. Não são radicais. As pessoas estão cuidando da saúde. É diferente. A gente que não tem esse olhar, porque a gente já tá muito intoxicado. Enfim, a gente precisa começar a olhar para isso, tá? Vou riscar aqui da minha lista. Vamos falar do próximo item aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Pra gente não demorar muito com esse vídeo, porque como é sem edição. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a margarina, tá? Margarina, não manteiga, tá, gente? Então, se você puder substituir por manteiga, a margarina é muito melhor, tá? A margarina aí, ela... Vamos ver aqui o que o site fala que é melhor, né? O blog Ciclo Orgânico fala aqui pra gente que ela é carregada de gordura trans. Além disso, por conta de seus ingredientes solventes de petróleo, ácido e níquel, ela causa danos em órgãos como pulmão, fígado e os reprodutivos, além de levar à diminuição do aprendizado, crescimento, problemas de peso, aumento de risco de doenças cardiovasculares e câncer. Então, assim, mais um item aí cancerígeno, mais um item aí problemático que a gente precisa retirar da nossa alimentação. Sem contar que o que deve fazer uma margarina aqui dentro, né, do nosso intestino, né? Porque a gordura trans, ela vai direto lá, imagina, ficar grudada na nossa parede intestinal lá, o que não deve causar, né? E esse níquel, o que deve ir para a corrente sanguínea, da nossa corrente sanguínea, o que libera de toxina aí pra gente, né? Então é um caso a se pensar, pra gente poder tá comendo, né? Vamos ao próximo item aqui. Deixa eu achar aqui. Vamos voltar pro site Abrasivo Digital. Ver se eu acho o próximo item aqui no site Abrasivo Digital. Tadã! Vamos falar aqui um pouquinho do salgadinho de milho? Vamos lá. Achei aqui. Vamos riscar da nossa lista aqui o salgadinho de milho. Esses salgadinhos gostosinhos, né, que a gente pega aqui. Eu não vou falar nome de marca, tá? Mas salgadinho de milho, tá? Aquele salgadinho que você compra ali e se delicia, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre salgadinho de milho. Esse alimento causa flutuação de níveis de açúcar no sangue, levando a mudanças de humor, ganho de peso, irritabilidade, entre outros sintomas. Além disso, a maior parte desses salgadinhos é frita em óleo, que vira ranço, está ligado a processos inflamatórios. Isso aqui, a desidrose é um processo inflamatório, já expliquei isso pra vocês. Então, por isso, a gente não deve comer esse salgadinho de milho, tá? A gente não deve comer, porque ele vai pra corrente sanguínea, indo pra corrente sanguínea, prejudica o nosso organismo. Então, a gente tem que pensar, né, sempre no nosso organismo por dentro, como que tá por dentro. Sempre falo isso pra vocês. Então, o salgadinho de milho a gente pode riscar aí da nossa
lista por conta do malefício que faz, tá? Vamos agora falar um pouquinho sobre sorvete. Sorvete, a gente tem opções, tá? De a gente fazer uns sorvetinhos... Como é que eu vou dizer? Caseiros, né? E então, a gente não precisa comprar esses industrializados, que a gente já sabe que não são legais. A gente pode fazer uns sorvetes caseiros, de frutas, a gente pode ter opção de banana. Eu tenho um vídeo, eu vou ver se eu consigo colocar aqui, que eu faço na Ionanas, né? Que é uma maquininha. Faço sorvete de banana, mas não precisa ter a máquina. Você pode fazer no liquidificador, que fica tão gostoso quanto. Você pode bater banana com morango, enfim. Vamos lá ao sorvete. Esse alimento geralmente possui altos níveis de açúcar e gordura trans, além de corantes e saborizantes artificiais, muitos dos quais possuem neurotoxinas, substâncias químicas que podem causar danos ao cérebro e no sistema nervoso. Bom, daí, poucas explicações, né? Vou tirar aqui o sorvetinho da nossa lista, poucas explicações. Se poupe, nos poupe de explicações a respeito disso. Vamos para o próximo. Deixa eu ver aqui o que a gente tem mais nesse site aqui de interessante. Vamos ver aqui. Vamos passar para o próximo site, que eu acho que tem umas coisinhas aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o pão branco. Vamos lá sobre o pão branco. Além de ser de trigo, né, que eu já falo sobre a farinha de trigo. Inclusive, eu vou até arriscar aqui, porque a farinha de trigo é um item da lista que eu já iria falar, então eu já falo junto com o pão. A farinha de trigo, né, ela foi alterada, né, lá atrás para ter uma produção maior, né, no Brasil, no mundo, para matar a fome mundial. Então, eles fizeram essa alteração genética na farinha de trigo. Então, a gente não tem um trigo original hoje em dia, é todo alterado geneticamente. Então, a gente... E esse trigo, ele não foi testado, ele já foi alterado geneticamente e mandado para a população comer, matar a fome, né? Por isso tá escrito no livro Barriga de Trigo, tá, gente? Podem colocar na internet, podem ler. Não é coisa minha, eu não estou falando nada de mim mesma. Isso é uma informação da internet. Você pode ir lá jogar, que tá lá na internet. Então, como foi alterado geneticamente, não foi testado, foi jogado pra gente comer, com o tempo surgiram diversas alterações, porque o nosso organismo, ele não se deu bem com o glúten. Então, surgiram várias doenças por conta do glúten. Por isso que quando a gente tira o glúten, a gente melhora. Então, várias inflamações, várias doenças de pele ligadas à farinha de trigo, tá? Então, por isso que eu sempre falo com vocês, recomendo vocês tirarem essa farinha de trigo. Utilizem farinha de aveia, né? Utilizem qualquer outro tipo de farinha de arroz, mas evitem ao máximo a farinha de trigo. Vamos ao pão. O pão branco causa diversos problemas. Por exemplo, problemas digestivos. Além disso, em termos de índice glicêmico, comer pão branco é pior até do que comer açúcar puro, para você ter uma noção. Opte sempre pelo integral. Em termos, eu não gosto de utilizar o integral, tá? Aqui tá dizendo para utilizar, se você quiser utilizar, tudo bem. Eu prefiro não utilizar. Além de refinada, a farinha branca favorece os picos de açúcar no sangue. O pão branco é pobre em nutrientes e não contém fibras em sua composição, ou seja, seu consumo não promove saciedade. O fermento biológico também é engordativo e provoca inchaço. Isso aqui é o ciclo orgânico, tá? O site do ciclo orgânico. A gente já falou um pouquinho aí do pão branco. Deixa eu riscar aqui da lista. Daí, a gente já tira, né? Porque você tá comendo o pão, você vai comer 2, 3 pães e daqui a pouco você tá com fome de novo. Por quê? Porque ele não sacia, tá? Além desse problema da farinha de trigo aí, que eu já expliquei pra vocês.
tá? Vamos ao próximo item. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu acho aqui nesse site ou se está em outro site. Vamos ver aqui. Acho que está em outro site. Gente, vídeo longo, mas é um vídeo esclarecedor por conta de vocês enviarem para mim as mensagens. Leninha, por que que a gente não pode comer? Então, eu tô explicando aqui com dados, né, com informações, o motivo da gente não poder comer certas coisas, tá? Todos esses alimentos que eu tô passando pra vocês, eles já estão em alerta, tá? Na internet, eles estão em alerta pra você não utilizar, você não comer, porque realmente são cancerígenos, trazem alergias, tá? Então, já são recomendados você retirar o uso deles, independente da desidrose, tá? Mas, no nosso caso, nós que temos desidrose, ele piora, tá? Vou ler um pouquinho aqui sobre o açúcar, tá? O açúcar, ele já é inflamatório por natureza. Ele já fala assim, tô aqui pra inflamar seu organismo, né? Mas a gente, às vezes, retira o açúcar, né? Ah, não vou adoçar, então, um café com açúcar. Não vou adoçar meu suco e tal. A gente faz todo esse trabalho. Mas, aqui nesse site aqui, Beleza e Saúde, ele tá dizendo o seguinte... O açúcar pode estar escondido em comidas que você nem imagina, como um molho de frango, uma comida congelada, um pote de iogurte. Quando você ingere todos os dias esse açúcar, força seus órgãos a trabalhar mais. Primeiro, para digerir, segundo, para normalizar a taxa de glicose no organismo. É assim que você acaba ficando diabético. Os sintomas do diabetes são sede excessiva, urina frequente, pele seca ou com coceira e fadiga extrema. Então, isso aí já é o processo inflamatório do açúcar no nosso organismo. E isso aí é um alerta para você ver que, às vezes, a gente, né, ingere sem a gente saber. Mesmo a gente tomando conta lá, às vezes está escondido ali no molho, até no iogurte. Então, por isso que eu sempre falo, procurem coisas mais naturais possíveis. Ah, vai tomar um iogurte? Compre iogurte natural, né? Usa iogurte natural com mel, adoça com fruta, enfim, tenta fazer o menos possível de ingestão de açúcar, tá? Vou riscar aqui açúcar da nossa lista. Vamos aqui para o próximo site, vamos ver o que o próximo site fala. A gente vai entrar um pouquinho aqui. Deixa eu abrir aqui. Ver se eu consigo. Não tô conseguindo abrir aqui no que eu quero, mas eu vou falar um pouquinho do que eu já sei, né? Então, os dois últimos itens aqui, vamos falar um pouquinho do nugget. O nugget, ele não é, na maioria das empresas, tá? Não tô dizendo que todas as marcas funcionam dessa forma, mas o nugget, ele não é frango 100%. O que acontece? Quando vai pra máquina lá, são muitos casos, tá? São restos de frango, né? Gente, vai tudo misturado, enfim. Eu não posso provar, então eu não vou falar aqui na internet. Mas vai tudo misturado, tudo que você possa imaginar, vai lá pra poder fazer aquele nugget gostosinho lá. Que você ama comer, chuchar no ketchup e comer, enfim. O nugget vai muita coisa, gente, vocês não têm noção. Além da questão do sódio, tá? Por isso que é um alimento que a gente não... que eu particularmente não recomendo. Se você quiser um nugget, faz um em casa. Compra peito de frango, faz em casa. Porque esse comprado não é legal, gente. Vai por mim, não é legal. Além de quantidade de sódio, além de tudo que você imagina, vai alguns produtos químicos lá pra você poder fazer a mistura lá, né? Alguns corantes, enfim. Não é legal, tá? É uma alimentação que não é legal. Por último, deixei por último aqui pra gente poder comentar um pouco sobre o macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo, gente.
além de não alimentar, além de não ter, não te dá saúde. Não te dá saúde, não te dá saciedade, é realmente um alimento que não vale a pena. Além de sódio, tá? Além de todas essas questões, ele faz um mal danado. Ele não tem nutriente, enfim. Não dê pro seu filho, não coma, tira da sua rotina de compras o miojo, não vale a pena. É uma coisa que não vai trazer benefício nenhum. Então, miojo você também pode retirar, tá? Bom, gente, partindo dessa base aí, esse pra mim hoje, tá? No dia de hoje são os 10 piores alimentos que eu considero aí, baseado em estudos da internet, baseado em coisas que eu olhei. Pra mim, esses são os piores, tá? Deixa aí nos comentários, tá? Eu tô vendo que o vídeo tá longo, já tá com mais de 20 minutos, mas é assim mesmo. Quando a gente bate pra poder conversar a respeito de alimentação, é assim mesmo. Então, deixa aí nos comentários se vocês têm mais alguns alimentos aí ruins na lista de vocês. Coloca aqui abaixo pra gente poder tá debatendo mais um pouco a respeito disso, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor pra vocês essa lista. É difícil a gente fazer uma alimentação regrada, gente, é muito difícil. Eu sei, é uma luta diária, mas a gente consegue. Com bons hábitos, a gente consegue aí melhorar bastante aí a nossa vida, né? Saúde, energia, a gente consegue ter, né, tirar aquele cansaço da nossa vida, da nossa rotina, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!